Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora pegar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. E hoje, no Masmorra D2, vamos falar finalmente da prática, na real, como funciona um jogo de RPG. Chega junto com a gente nesse papo da hora comigo, Diogão, e com o meu brother... Dudu, eu mesmo, gente. Nessa pegada, galera, vamos lá falar um pouco de como de fato, né, a gente bota o jogo pra rodar. E vocês vão ver que não tem nada de complicado, assim, tanto quanto parece. É isso aí. Quando a gente fala RPG, assim, muita gente olha assim, nossa, parece um negócio muito complicado, né? Tem um monte de dado, um monte de anotação. Mas fica sussa aí, porque é tranquilo. E a gente vai ensinar pra vocês aqui. É isso aí, Duduzão. Hoje o objetivo é desmistificar, né, mais uma vez essa coisa toda de complicação, de álgebra, de geometria que tem, né, em volta do jogo de RPG, que na verdade as regras são muito mais simples do que elas parecem, e no fim das contas o objetivo é a diversão. Então, pessoal, chegando junto, na realidade um jogo de RPG ele é feito e pode ser feito até mesmo sem um papel e caneta. Mas claro que nesse caso a gente vai ter alguns limites do que a gente consegue simular, né, na nossa realidade fantástica. Então, o que a gente precisa decidir, né? O tipo de escopo que a gente está buscando. Se a gente quer um jogo muito simples, cara, até um bom e velho Joaquim Pô vai servir, porque no fundo, o jogo de RPG é um jogo de comparação de valores ou de resultados. Então, né, Dudu, a gente... Probabilidades. Exatamente. A gente compara com algum valor um teste que a gente faz e se a gente passou, a gente teve sucesso. Se a gente não passou, a gente falhou, né? Basicamente isso. Mas então, mergulhando, né, nessa parte aí de como que a gente faz para jogar aquele RPG bacana, aquela campanha marota? A gente normalmente utiliza, né, um livro de regras básicas, o que muitas das vezes, né, a gente confunde, né, e vamos chamar assim agora de como sendo o sistema. Então esse sistema, ele é o quê? Ele é como que a gente vai basear as nossas escolhas e dizer como que o mundo funciona, como que a gente interage com ele. É isso aí. A gente já falou lá no primeiro episódio, se não me engano, Diogo, que existem diversos sistemas de RPG, né? E lá eu lembro até que você deu os exemplos de vampiro, lobisomem, o Tormenta, que é muito famoso. Sim, tinha o Tagmar, o sistema brasileiro. Isso, o Tagmar. Também é brasileiro igual o Tormenta, né? Isso. A gente citou ele. O mais famoso de todos que é o D&D, né? Tem o Dungeons and Dragons, a gente tem Numenera, tem GURPS, tem... imagem, cara, até imagem e ação, se você for olhar, pode ser considerado no sistema de RPG. Exatamente. Tinha aquele também, Mutantes e Malfeitores. Então, a lista, ela vai embora, né? A gente tem N sistemas para cada tipo de aplicação diferente ali, para contar histórias diferentes, né? Isso aí. Na real, a gente tem muitos sistemas, inúmeros, né? E eles utilizam, então, dessas regras diferentes para funcionar, mas, basicamente, eles têm a mesma estrutura e, no final das contas, vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece, né? É, isso aí, Dudu. Na realidade, né, todos esses sistemas, eles são formados pelos mesmos conjuntos de regras básicas, né, que aqui a gente chama, vamos dizer assim, para ficar ilustrativo, falando como se fosse um módulo. Então, aquele sistema, eles têm módulos ali que são muito parecidos, né, e na real, criar até o seu próprio sistema é muito fácil, entendeu? Ele é trabalhoso, dependendo do escopo que você vai fazer, se você quiser algo muito grandioso, Sim. mas dá para seguir, de boa mesmo. Sim, sim. Hoje em dia, assim, vamos falar um pouco assim de fora daqui do podcast, né? Como a gente tem organizado nossas redes sociais, né? Eu tenho vasculhado bastante, assim, eu tenho visto bastante gente, uma galera bem, assim, numerosa, que tá produzindo seus sistemas, né? Então, se você procurar direitinho, você vai encontrar sistemas específicos para diversos tipos de jogos. E isso tem crescido muito. Não, com certeza, né, Dudu? Inclusive, por exemplo, as campanhas mesmo que a gente mestra, a gente tem um amontoado de regras da casa que a gente já juntou e aquilo já virou um sistema próprio. Então, vamos dizer assim, né? Não é tão difícil quanto parece, né, galera? Então, exatamente. Hoje,
vocês não vão só sair daqui mais alegres do que quando entraram neste incrível podcast, quando vieram nos acompanhar nessa jornada maluca. Vocês também sairão daqui como perfeitos criadores de realidades novas, né, Dudu? Nossa, que chique. É quase a Feiticeira Escarlate criando realidades. Só não pode flopar, né? A gente só não pode fazer um podcast depois desmentindo tudo que a gente falou nesse. É. Complicado, senhora Marvel, complicado. Isso aí. Mas então, pessoal, indo então direto ao assunto, atacando o nosso objetivo de hoje. O que a gente tem então de módulos aí num sistema? A gente tem basicamente 5 módulos aí principais que a gente vai tá trocando uma ideia aí com vocês hoje, né? E o primeiro desses módulos é sobre definição de personagem, né? A gente, quando tá jogando um RPG, uma campanha e tal, a primeira coisa que a gente faz é criar o nosso personagem, né? E criar o personagem não é algo difícil, muito pelo contrário, é algo simples. O que a gente tem? A gente já falou sobre isso. Isso, inclusive, né? O que a gente tem aqui, né? De tão importante, né, Dudu? Lógico que no episódio 3 a gente falou sobre criação de personagem voltado mais à parte, vamos dizer assim, literária do personagem, aspecto de personalidade, etc, né? Aqui a gente tá falando de algo mais quantificado, né? Mais físico, vamos dizer assim. Mas basicamente, pessoal, nesse primeiro módulo a gente junta as regras que permitem descrever o nosso personagem. E normalmente essas regras, elas são o quê? São um valor numérico que a gente vai dar para as características físicas e mentais dele. Então, tipo assim, algo como força, agilidade, inteligência, sabedoria, carisma, todos esses são traços, né, que definem um personagem e a gente quer colocar números nisso. E esses carinhas, eles vão ser esses valores que vão entrar em tudo que está relacionado com aquele aspecto do nosso personagem. Então, em termos de ações que a gente for fazer, interações com o mundo. Por exemplo, na hora que seu personagem fortão for arrombar aquela porta com o senhor chutão, ele provavelmente vai usar a força dele, já que faz muito mais sentido, por exemplo, do que a agilidade. Exatamente. Da mesma forma, né, você não estuda com bíceps ou com peitoral. Por isso, na hora de adquirir um novo conhecimento, por exemplo, lá dentro do RPG, você usa a inteligência ou a sabedoria ao invés da força, né? Bem mais fácil, né? Então, nesse primeiro módulo, seria sobre definir o seu personagem, fisicamente, vamos dizer assim. E olha como é simples. Criar ali alguns 5 ou 6 características que você escolhe com base na sua história para ser os mais importantes. E assim, né, Dudu? Até dizendo que em muitos sistemas eles chamam essas características de valor de habilidade, de aspectos, de virtudes, tudo um monte de nome diferente, mas que no final vão descrever a mesma coisa. Então, por exemplo, no D&D a gente tem os clássicos 6, né, que são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. No vampiro, por exemplo, a gente já tem potência, velocidade, percepção. Em outros sistemas a gente vai ter valores diferentes. Você pode colocar a sorte como um atributo, você pode colocar virtude como moral, como sendo um atributo. Inclusive sistemas de terror, como por exemplo Call of Cthulhu, essas coisas, eles têm até a sanidade do personagem como um valor de habilidade. Ah, legal. Então, olha só como é que a gente consegue expandir isso, mas que isso está também ligado à proposta do que aquele sistema, aquele mundo vai contar de história. Né? Interessante. Esse do Call of Cthulhu, eu não sabia Nossa, eu quase falei errado que o nome do Cthulhu. Quase falei um Cleiton. Tchutchulão, o Tchutchulão. É difícil falar esse nome. Mas eu não sabia que tinha essa questão de sanidade. Mas faz sentido, né? Porque é tudo mesmo. Porque lá naquele sistema é algo importante. Sim, sim. É algo importante. Você vai ficando maluco conforme você interage com os monstros, né? Então, isso tá muito ligado à proposta do nosso sistema. Será que na vida real a gente teria valores de sanidade também pra lidar com certas coisas da vida real? Pra lidar com o trabalho. Com o trabalho, com certeza tem valor de sanidade e ele é muito penalizado durante a semana. Mas a diferença é que ele é restaurado nos finais de semana e feriados. Depende, né, do final de semana. Porque tem final de semana que a gente chega em casa e tem que trabalhar também muita coisa, não dá tempo de descansar. Teoricamente deveriam ser recuperados no final de semana e feriado. Bom, nessa mesma pegada, a gente coloca então as raças diferentes, né, que a gente vai ter dentro do jogo. A gente já citou algumas, mas eu vou relembrar aqui. A gente tem o humano, claro, manda ver. Clássico, né,
do ser humano e tal. Mas tem outras raças que também são humanoides, né? E fisicamente se aparenta um pouco com o ser humano. Que vão ser os elfos, os anões, Muito bom. os halflings, né? No caso. Adoro Ralph. Pra quem lembra de Senhor dos Anéis, seria algo como o Frodo. Como que é? Esqueci. Como que chama o Frodo? Lá eles são hobbits. Isso, são hobbits. Mas ó, vou isso. te dizer, hein, Dudu. Eles literalmente são os hobbits. No D&D, os hobbits são chamados de Halfling por causa de direitos autorais do Senhor dos Anéis. Sim, exatamente. Mas assim, como que uma coisa se baseia na outra, né? E a gente tem os orcs, que também tem lá no D&D. No D&D não, no Senhor dos Anéis. Tem os orcs. Aham, sim. Tem... Os Uruk-hai. Isso. E a gente vai ter outras raças, assim. A gente pode ter anjos, a gente pode ter criaturas abissais, a gente pode ter homens meio peixe, a gente pode ter seres espirituais, Sim. tudo varia, né? É bem até onde a imaginação tem Quando limite. você coloca meio alguma coisa, já dá pra você combinar várias coisas, né? Meio isso e meio aquilo. Só não pode aumentar, aí, ó, eu tô puxando a referência lá do outro episódio lá. Só não pode falar que é meio pessoal, isso, meio aquilo, depois mais meio, que a conta não fecha, tá? É isso aí, são as raças traquinas, né? Meio alguma coisa, meio outra, né? Mas basicamente, né, Dudu, o que acontece? Quando a gente fala da raça, a gente escolher a raça, normalmente ela vai penalizar a gente em alguma coisa e vai dar uma vantagem em outra coisa. Sim. Então, em termos de regra de sistema, é muito simples. Ela, um orczão fortão, ele pode ter mais força e menos inteligência. Exato. Que isso é uma característica daquela raça. Por exemplo, um anão, ele é bem menos ágil, mas ele é muito mais vitalício. Exato. Então, isso vai variar, né? Vamos dizer assim, conforme a proposta que a gente tem no sistema. E olha, se você for olhar por aí, a quantidade de raças diferentes que a gente tem pra usar entre tudo que já foi criado é enorme. Sim, dá pra você, por exemplo, dentro do D&D, se você quiser fazer um personagem que seja um vampiro, você consegue, porque provavelmente em alguma edição do D&D, se você pegar e pesquisar, vai ter algum ser ali que ele vai ser mais parecido com um vampiro. Você conseguiria adaptar um vampiro dentro de uma campanha de D&D, né? Ou então um lobisomem. Sim, né? né? Ou seja, esses sistemas, as regras vêm sendo descritas de uma forma que segue uma base. E essa base ajuda a gente conseguir aproveitar coisas de outro sistema em outros sistemas. É isso aí, Dudu, o que você falou. Quanto mais a gente entende de onde é a origem dessas regras e como elas funcionam, mais poder a gente tem como mestre e como jogador, e fica mais claro quais são as melhores escolhas para nossa proposta dentro do jogo. Por exemplo, o que você falou aí, perfeitamente colocado, Dudu. O que a gente tem que prestar atenção é em adaptar as coisas para o nosso sistema. Mas sempre, pessoal, tem que ter na cabeça, você sempre ganha alguma coisa e perde outra. Dificilmente você vai ter um personagem que não seja um NPC, um coadjuvante, um personagem do mestre, que só ganhe coisas. Normalmente ele sempre abre mão de algum aspecto para poder ter outro fortalecido. Exatamente. Bom, então, fechamos o módulo 1, Dudu. Fechamos. Molezinha, melzinho na chupeta. Sim. Depois disso, a gente vai pro módulo 2. O módulo 2 é o quê? O que dá pra fazer, então, né? O seu jogo agora já tem as pessoas, já tem os personagens nele. Beleza, né? E o que a gente consegue fazer a partir disso? Cara, já maravilhosamente já temos seres habitando o nosso mundinho. Então agora a gente precisa das regras que vão dizer como que a gente vai interagir no nosso mundo fantástico com os nossos personagens. O que eles podem fazer nesse mundo, em termos bem simples mesmo. E galera, nessa parte a gente não enxerga mistério nenhum. A gente simplesmente escolhe as ações que a gente vai fixar como sendo ações possíveis, né? E lógico, elas podem ser um escopo inicial e qualquer interpretação de jogador pode fazer coisas diferentes. Isso daí não tem problema, mas ele precisa de guias básicas para poder saber como ele vai construir seu personagem. Então são ações, né, Dudu, tipo correr, pular, estudar, ver, ouvir, procurar, né? A gente pode citar outras, tipo usar um mecanismo, entender sobre a natureza, sobre os animais, usar ferramentas, né? Tudo isso a gente pode colocar e vai estar ligado com a proposta que a gente quer fazer no nosso jogo. O objetivo aqui é, igual eu falei, gente, é a gente dar pros jogadores e personagens uma visão do que eles podem fazer no nosso jogo. Simples assim, né? Simples assim. A gente monta uma lista com isso tudo. E o que a gente faz, pessoal? Olha só quanto mistério que a gente tem em cima de criar um sistema ou botar um sistema para funcionar que já existe, né? Sendo que a gente só precisa entender o básico e como ele funciona e basicamente a gente já tá pronto para a aventura. E aí depois de listar todas essas ações, a gente
vai relacionar elas com os valores que a gente escolheu lá no módulo 1. E vai lá, tá pronto o que em outros sistemas podem ser chamados de perícias, ações, etc. Também costumam colocar muito, né, como habilidades, como proficiências, né, são todas palavras que são sinônimos pra gente no português, que dizem a mesma coisa. Mas basicamente, pessoal, e essa relação entre esses valores, ela é uma relação de soma, tá? Simples assim. Então, por exemplo, digamos que eu tenho, né, o Duduzão, um orc fortão, e ele tem um valor 3 de força, por exemplo. Todas as ações que eu fizer que dependam de força, elas vão ter mais 3 somado ao seu resultado. Olha como é simples. Sim. Ridículo de simples. Né, galera? Conta com um número de 1 a 10, ninguém aqui pode ter dificuldade de fazer. O ruim é quando o jogo tá muito lá na frente, e aí os números já ficam talvez um pouco mais absurdos, né? E aí a gente tem que pegar a calculadora ali, ó, fazer quase uma Bhaskara, mas isso daí... Não, fazer a boa e velha matemática, né, Dudu? Mas isso daí depende muito dos sistemas, tá? Então nem sempre vai ser assim. E interessante falar dessas perícias porque essas ações, elas às vezes vão ser pedidas. O mestre vai pedir para você você fazer certas ações, por exemplo. Um exemplo bem vida real. Sua mãe falou para você ir no quarto e pegar uma blusa para lavar. Você chega no quarto. Aí, quando você chega no quarto, a blusa automaticamente ela já entrou em um vácuo dimensional e ela já desapareceu, né? E aí você vai fazer um teste de procurar. Se você for bem sucedido, você vai achar a blusa. Se você não for se você for mal sucedido, você vai achar um chinelo. E ainda vai despertar a ira da mãe, entendeu? Ela fala, se eu for aí encontrar, vou esfregar ela na sua cara. É basicamente, frases clássicas, basicamente assim no jogo. Se o mestre pede pra você fazer uma ação, você rola o dado, mentalmente ele vai ter ali anotado, talvez, o valor da dificuldade de você executar aquela ação, e aí você vai rolar a perícia para aquilo. Como exemplo aqui, procurar. Você está procurando algum item em algum lugar e você vai rolar. Se o valor do dado mais o valor que você guardou lá na perícia ultrapassar o valor que o mestre tinha estipulado, você achou aquele item. Se não ultrapassar, você não achou. E assim funciona. É isso aí mesmo, Dudu. É bem simples. É uma comparação entre dois valores que são normalmente uma rolagem de dado, mais uma soma de alguma coisa que está na sua ficha. Sim. Então, gente, olha só como é que é simples, né? Vamos dizer assim, num sistema você conseguir interagir e ter um resultado. E, né, Dudu, a gente tem muitos outros exemplos, tipo, ele poderia te pedir um teste de equilíbrio para andar em cima de uma corda bamba. Ele poderia te pedir um teste de força para subir, por exemplo, para pular um muro, subir em cima de alguma superfície, tipo fazer um parkour, né? Então, por exemplo, ele poderia te pedir um teste de inteligência para conseguir compreender um enigma. Sim. Ou símbolos em uma masmorra. Sim. Nossa, em uma masmorra? Que é isso, né? Então, poxa, olha só quantos exemplos, né? Eu consigo ver vários aqui, pô. Já falei pros nossos goblins parar de ficar escrevendo na parede com carvão e fuligem, cara. A gente tem tintas mágicas aqui fornecidas pra eles. Pô, eles podem usar o material correto, né? Mas enfim, depois a gente desenrola isso. Sim. Mas basicamente, pessoal, a gente pode colocar qualquer tipo de teste ali dentro. Tudo vai com a imaginação do mestre. Ele pode, inclusive, criar ações que ele acha mais pertinentes que ele não tinha visto no seu escopo inicial. Exatamente. Por exemplo, alguém interagir com uma magia e ele acha que interagir com essa magia é um teste que exige mais da sabedoria, ou da inteligência, ou do carisma do seu personagem. Ele vai montar um teste ali que vai ser uma soma do seu dado mais alguma coisa e vai comparar com um valor que ele definir. Ó, simplesinho, melzinho na chupeta também. E o mestre também, ele tem a liberdade, né, de poder deixar os jogadores também interagirem com certos enigmas e certas coisas de forma diferente, né? Correto. Um exemplo que eu vou dar aqui, num jogo que o Hans mestrou, estava eu, Victor, tô citando você mais uma vez, e o Kelvin lá no... ele vai ficar todo pomposo, para de falar o nome dele, cara. A gente tava lá na dungeon, tá? E tinha que passar, tipo, numa ponte, só que era ponte muito estreitinha, e tinha que fazer um teste de equilíbrio. O meu personagem não tinha perícia equilíbrio. O que eu fiz? Eu usei a cabeça. Pra que eu vou tentar me equilibrar? Vou passar engatinhando. O mestre olhou... eu pensei que você tinha caído de cabeça, mas agora eu entendi. Vai, continua. Olha, teve um momento em que isso aconteceu, mas vamos abafar o caso.
E aí eu pensei assim, pô, eu não tenho equilíbrio. Então como que eu posso passar por esse desafio sem precisar do teste de equilíbrio? Eu vou engatinhando, né? E quando... Legal, e você usou uma opção, né, que você tinha de interpretação pra criar uma nova oportunidade pro seu personagem passar daquela ação de uma maneira mais fácil. Sim, e o mestre, o que ele fez? Ele olhou aquela ação e falou assim, bom, não vou penalizar, ele tá usando inteligência, então vou bonificar, ele consegue passar mais facilmente do que os outros, né? E, ou seja, é isso que eu tô falando, essa liberdade que o mestre tem de poder também adaptar os desafios de acordo com que os jogadores vão interagindo com esses desafios, né? Porque cada um vai poder interagir de formas diferentes, né? Então, pode surgir... Top, Dudu, acho muito bom. Pode surgir essas formas diferentes e o mestre tem que estar sempre atento para poder falar assim, isso é legal, dá para fazer isso, assim, não, vai ficar mais difícil. Tudo que o mestre quiser, ele legal, pode fazer. Né, Dudu? Isso aí, a gente segue a imaginação, pessoal, em cima dessas linhas guias que a gente falou, sempre da comparação de valores, um valor mais o outro, né, para que tudo fique legal e coeso. E aí depois, Duduzão, a gente vai pro quê? O coração do sistema, as classes e os seus poderes especiais, né, que são o que definem os aventureiros. Sim, sim. Por aí a gente vê que esse termo classe é basicamente a ocupação ou o caminho que o seu personagem vai seguir. Se ele é um guerreiro habilidoso, se ela é uma feiticeira poderosa, se ele é um clérigo austero. Clérigo, no caso, gente, é um personagem que ele é mais voltado para religião. É tipo um sacerdote, isso, né? Tipo um sacerdote, assim. né? Ou então pode ser outros personagens, pode ser ladrões de tesouros perdidos. E tudo isso começa aí nesse módulo, né? Esse módulo vai descrever todas as classes possíveis que você pode escolher dentro daquele sistema. E quando ele descreve essas classes, ele vem falando o que cada classe ganha em cada nível. Isso aí. Se for normalmente todos os sistemas são baseados em níveis, né, Duduzão? Mas a gente sabe que, isso tem muita variação. Mas em suma, pessoal, o supra-sumo do negócio aqui é que a gente tem muita coisa para explorar. Nos sistemas atuais, a gente tem sempre as opções mais clássicas, que são iguais essas que a gente brincou aqui acima, né? Uma ladra de tesouros, um sacerdote, uma feiticeira poderosa, um guerreiro, ou um bárbaro, um homem da natureza, né? Vamos dizer assim. Mas a gente pode ter outras completamente fora da caixinha, tipo um encantador de nuvens, ou talvez um cavaleiro que monta grifos, né? A imaginação, ela é o limite, e a gente tem diversas inspirações na própria cultura pop, né? De coisas diferentes que podem se tornar classes pro nosso sistema, ou que a gente pode propor para usar num sistema que já existe. É verdade. Assim, cada sistema... Até um bom exemplo, né, do que... Pô, até desculpa te cortar aí, mas igual você falou, a gente tem... Tramontina, corte rápido. Mas tipo assim, o que a gente tem, né, é que se você compreender o básico, gente, você consegue colocar no seu sistema o que você quiser. Agora manda ver, Dudu. Tá. Eu, na verdade, até perdi o fio da meada. Mas... o corte foi muito rápido e preciso. Nossa, não foi Tramontina não, foi uma katana, tá? Foi um corte de samurai. Aí, ó, uma outra classe, samurai, ó. Excelente. O samurai que faz cortes de podcast aí, já entrou em duas já, na classe mais clássica e na mais inovadora. Sim. A gente pode, por exemplo, outras inspirações, né? A gente tem Vampira Máscara, temos as classes como clãs, né? Cada um com seus poderes diferentes. No D&D clássico, a gente já tem as classes já batidas, como Bárbaro, Paladino, Druida, Bardo e etc. E temos novas outras também, claro, né? Lógico que nada impede de você também ter apenas uma classe e a diferenciação entre a construção ser na escolha dos poderes. Porque, né, Dudu, tem sistemas, né, que são com uma classe só e ele te dá pontos pra você comprar as coisas. Então você eventualmente acaba, de fato, tendo uma classe só pra todo mundo, mas que a diferenciação tá na escolha dos poderes. Sim. E também tem o fato de você ser livre também pra você poder fazer multiclasses, né? Você, por exemplo, quero fazer um ladrão que seja mago, vamos dizer assim. Você pega lá, se você quiser, por exemplo, 5 níveis de ladrão, de ladino, depois mais 5 níveis de mago. Ou então você pode vir intercalando nível de ladrão, nível de mago, nível de ladrão, nível de mago. Isso vai depender de como você quer construir o seu personagem, de quais as habilidades você quer dar para esse personagem, para ele poder ser o mais
Qual que seria a palavra? É o mais único, né? Mais único, mas eu tinha uma palavra para isso, mas isso vai ajudar você ter um combo, vamos dizer assim, de habilidades que só você tem, pro seu personagem ser realmente único. É, isso aí. Legal, né, Dudu? E uma coisa legal é que nos sistemas antigos era mais difícil essas interações. A gente tinha regras para poder reger isso. E hoje em dia é o contrário, hoje em dia já é muito fácil. Os sistemas já foram para uma abordagem nova em que eles incentivam você a misturar as classes para criar a sua própria abordagem daquele herói específico ou daquele vilão que você tá criando. Então isso é muito legal, né? Mas a ideia basicamente aqui, né, gente, e Duduzão, é que a gente basicamente quer que cada classe tenha um poder diferente para que elas se complementem no fim do dia, criando uma diversidade na mesa, Exatamente, né? até porque um grupo mais diverso com habilidades diferentes vai fazer com que o seu grupo dentro do jogo passe menos perrengue. Por exemplo, se você tem um grupo, lá no grupo tem um guerreiro, um arqueiro e um monge, né? São 3. Nenhuma dessas classes tem, por exemplo, magia de cura. Então, pode ser que em certo momento você fique restrito, né, no caso de algum ferimento em alguma batalha, você vai ficar ali dependente de tomar poção. Isso aí, você tem um ponto fraco, né, vamos dizer assim, no seu grupo, que é a falta de alguém para dar um suporte, para fazer uma recuperação. Exatamente. Né? Então, né, Dudu, é igual você falou, a gente tem que complementar as classes para ter mais ferramentas para conseguir passar dos desafios melhor. Exatamente. Que é justamente um dos pontos muito fortes do RPG, né, que é a cooperação entre os personagens. Exatamente, isso que eu ia falar. E olha só como é Trabalho em que... equipe. como é que o trabalho em equipe ele é incentivado até mesmo nas estruturas que montam o RPG. Então a gente tem, né? Olha só, galera, como é que a gente solta a nossa mente para poder mandar ver, né? E criar aquele personagem daquela maneira legal, com poderes diferentes uns dos outros, né? Mas olha só como é que esses poderes eles também vão se relacionar com aqueles valores que a gente falou no módulo 1 e também nas ações que a gente tem no módulo 2. Isso tudo junto vai criar o sentimento de criar, de buildar o seu personagem, né? Que é um termo que o pessoal gosta muito de falar em jogo online, né? E a gente, buildando eles, a gente cria junto com uma identidade única, aqueles talvez combos que vão tornar o RPG mais legal, né, e mais divertido. Exatamente. Os combos aí, ó. Combo. Muito bom. Então depois disso, Dudu, pra onde que a gente vai? Bom, a gente tem que equipar o personagem, né? A gente já... não pode ser o peladão, né? Tem que ter alguma coisa, né? Nessa parte, a gente tem que entregar, então, itens que os jogadores vão poder usar, né? Durante a campanha, né? Durante a jornada. Não tem como ser um guerreiro sendo que você não tem uma espada para você lutar, não é, Diogo? Então, exatamente. Aqui também a coisa é mole demais. A gente tem no RPG as armaduras, as armas, os equipamentos que vão nos ajudar em diferentes formas, né? Como uma boa e confiável espada, o poderoso escudo, a fiel armadura protetora. E por aí vai. É isso aí, pessoal. Então, nesse módulo 4, que a gente fala de itens, de artefatos, né, e equipamentos, a gente tem um segredo. E esse segredo é que se você cria um sistema, você vai colocar valores nesses itens, artefatos e equipamentos que vão dar bônus nas ações do módulo 2. Ou se ele for um artefato mais poderoso, ele pode aumentar aqueles valores do módulo 1. Então aqui também o céu é o limite, você vai criar itens, né, que façam sentido na sua campanha. Por exemplo, o orbe de um arquimago, né, Dudu, que fortifica a magia, ou a espada poderosa lendária de um herói do passado, que é muito boa em lutar contra inimigos do bem, né? Ou, sei lá ainda, o tapete mágico que vai te levar pelas areias do deserto até a lâmpada mágica. Exatamente. Né? A gente tem vários artefatos que são, né, o céu é o limite. Não, e muito bem que você falar também desses itens, desses artefatos, e você falou o tapete, mas a gente também tem uma gama de outros itens que não são assim tão mágicos, mas são mais mundanos, vamos dizer assim, que também ajudam bastante. Por exemplo, se o seu grupo saiu para uma aventura e chegou à noite, eles vão precisar acampar. Então, se precisa acampar, precisa ter uma tenda, né? Precisa ter uma pederneira e um isqueiro para poder fazer uma fogueira. Precisa de tocha para poder iluminar se você entrar numa masmorra. Não nessa, gente. Numa masmorra. Ou no lugar a mais gente escuro. acha que não é bom vocês entrarem não, pessoal. Tem que tomar cuidado, tem goblin pra tudo quanto é lado. Eles gostam de largar parafernália pra tudo quanto é canto. E eles são muito rabugentos. Ou seja, e velhos. A gente sempre tem que falar que eles são velhos. E esses itens mundanos também eles vão contribuir muito, né? Por exemplo, se você vai ter que fazer um teste de observar
dentro de um lugar escuro, se seu personagem não tem habilidade para conseguir enxergar no escuro, se você tiver uma tocha em mão, você sofre menos penalidade para você poder observar. Exatamente, Dudu, exatamente. Da mesma forma, se você, por exemplo, acampar num lugar mais confortável, seu personagem pode ficar muito mais descansado no outro dia de aventura, né? Então tem, vamos dizer assim, itens de suporte, né? Que a gente sabe que fazem parte da nossa mística, né? A gente tem vários exemplos, né, Dudu, até mesmo na literatura. A capa da invisibilidade lá do Harry Potter. Sim. A espada que detecta os orcs lá no Senhor dos Anéis. A gente tem a máxima de todas, né? A Excalibur, né? A espada do Rei Arthur. Sim. Então, se a gente for olhar em diversas fábulas e lendas e etc., olha quantos tipos de exemplos, né? O chicote dos Belmont no Castlevania. Nossa, muito bom, muito Então, o Vampire Killer, né? Então, tipo, olha só quantos exemplos que a gente tem, e eles ajudam a fazer parte também da identidade do personagem. Sim. Aquele item mágico, seu companheiro que te acompanha, né, ou um artefato, ele vai ajudar a construir a sua identidade. Exatamente. Né, Dudu? Exatamente. E hoje em dia, né, a gente tem aí a digitalização, né, que é uma mão na roda. A gente tem hoje na internet até criadores de itens aleatórios para poder usar no nosso jogo. E além dos inúmeros sistemas já prontos, né, que tem tudo isso e muito mais. Isso aí, Edu, igual o que você falou, conversa muito que a gente falou ali no módulo 3. E a gente tem que conhecer as bases do sistema, a gente consegue adaptar tudo pra ele. E aí fica moleza pegar tudo que outras pessoas já criaram e dar a sua cara, o seu jeito pra aquilo e trazer diferente pro seu sistema. Sim. Muito legal, né, galera? E agora a gente vai fechar esse pedaço aqui, né, que a gente tá falando sobre como rodar o RPG, falando sobre o módulo 5, que é só para o mestre, porque ele trata de desafios. Bom, mais fácil que antes, o desafio é um cenário, um monstro ou vilão que é construído na mesma forma que os heróis, claro. Ou seja, a gente só precisa seguir essa mesma lógica e tá pronto. Tá aí o nosso Voldemort, o Darth Vader, um Sephiroth, ou até mesmo o Tchutchulão lá. É isso aí, até mesmo o Tchutchulão não foge dessa regra, né, galera? A gente sabe que a gente cria, da mesma forma, os heróis e os vilões, né? Como os personagens criam, né, como os jogadores criam os seus personagens. Então, nada mais, nada menos do que a mesma aplicação do que a gente já vem falando até agora. Então, o que é importante pra gente saber? É que, claro, que um desafio, pra ele poder ser um desafio, ele sempre tem um tchan, sempre tem um ponto a mais que vai poder diferenciar ele, né, do personagem que um jogador pode criar. Então, o narrador, ele vai sempre colocar um poder diferente, um artefato raro, uma habilidade extra, né, uma coisa parecida. Por quê? Você vai olhar esses sistemas já prontos, tipo um D&D e tal, você vai ver diversas raças e monstros, né, que são desafios, que têm suas próprias características. Vou dar alguns exemplos aqui, tá, Dudu? Pra poder dizer, né, de cereja no topo do bolo que a gente tem nesses personagens. A gente tem, por exemplo, um dragão que é resistente à magia. A gente tem, por exemplo, um troll que tem uma habilidade regenerativa. A gente tem, por exemplo, vamos colocar aí, um espírito que consegue possuir um objeto ou um outro personagem. Olha só como esses são poderes que normalmente não vão estar disponíveis para os jogadores, né? Mas que vão dar aquela sensação especial e diferente para esses desafios, para esses monstros ou inimigos, né? Isso aí, Diogo. E é interessante que, realmente, essas habilidades, essas coisas que diferenciam o jogador do vilão, daquele desafio que tá ali, é o que vai talvez dar aquele tempero para aquela aventura, né? Porque você vê aquela diversidade e você tem que tentar usar toda a maquinaria que você construiu pro seu personagem, talvez pensar como combinar suas habilidades com a habilidade dos seus companheiros para conseguir passar por aquela diversidade. E isso que é o legal. Com certeza. Né? Você tentar pensar e tentar ultrapassar aquele desafio que o mestre colocou pra gente. É isso aí, Duduzão. Então, galera, dessa forma a gente aborda tudo que a gente tem basicamente para rodar um sistema em termos de regras. E o mestre simplesmente agora ele vai fazer tudo funcionar de forma coesa, todos esses elementos funcionando certinhos ali, e logicamente ele vai seguir o feeling dele como mestre, que vai ser aprimorado quanto mais vezes ele narrar, quanto mais vezes ele montar suas histórias e seus sistemas, né, Dudu? Mas não podemos ir sem antes falar do mais importante, a regra mais importante de todas, a regra de ouro, o compromisso com a diversão. Isso aí, galera, a regra de ouro, ela brilha forte, né, em todas
as mesas. Por quê? O que é a regra de ouro, né, pessoal? A regra de ouro é o combinado. A gente tá dizendo que isso é um compromisso com a diversão. Jogar um RPG, contar uma boa história, vivenciar esse roleplay, ele é literalmente se divertir com seus amigos. Então, se o jogo não está sendo divertido, tem alguma coisa errada. Então, a regra de ouro ela é isso. É a gente combinar com os nossos amigos, com os nossos companheiros de aventura, nossos aventureiros e aventureiras, o que a gente vai fazer na nossa mesa que é o limite. Por exemplo, eu posso estar mestrando um jogo em que a gente, lógico, vão existir batalhas, mas que a violência exacerbada não é legal. Isso pode não ser bacana. Sim. Então a gente vai definir isso na nossa regra de ouro. Ou, por exemplo, eu quero mestrar, né, um jogo, né, Dudu? Tem muita gente que não fica confortável, por exemplo, com relações entre personagens, relações amorosas. Então, isso também nesse jogo não vai ter. Então é basicamente aqui na regra de ouro respeitar todo mundo para que a gente tenha um momento de diversão livre, bacana, sossegadão e que vai render próximas sessões muito mais divertidas e legais, né? Sim, e aquele negócio, né? A criatividade e as regras também, dependendo das regras que a gente vê nos livros e tal, estão lá, mas o mestre pode decidir ou não o que se aplica ou não se aplica ao jogo dele, né? Ele tá livre para poder talvez criar suas próprias regras, para ajudar... Ou adaptar uma regra que já existe, sim, né, Dudu? Sempre pensando na regra de ouro. Como eu vou fazer ficar mais divertido para meus jogadores. É isso aí, galera. No fim do dia, o que conta é que vocês, aventureiros e aventureiras, tenham aquele feeling da diversão e que vocês sintam vontade de continuar se aventurando naquele mundo fantástico, em ouvir histórias, ver histórias novas, né? E superar desafios e obstáculos, né, não, Dudu? É isso aí, Diogo. Bom, vamos finalizando por aqui, né? Isso aí, galera. E dessa vez sem nenhuma batida na porta. A masmorra agora está voando acima das nuvens. Estamos olhando o reino lá de baixo. E quero ver trazer uma Ariete aqui em cima, hein? Já falei. Bom, não fica se vangloriando, e que você sabe que a gente falando, agora que você contou isso aqui e esse podcast vai ao ar, com certeza na próxima semana pode acontecer de a gente ter alguma incursão vindo aqui para nos atrapalhar. Ou seja, a gente vai precisar de um novo esconderijo. Fica tranquilo que os aventureiros, nossos ouvintes queridos, são os únicos que têm passe livre pra entrar na nossa masmorra, hein? Mas a gente não facilita, galera. Então, Duduzão, uma coisa muito importante, né? A gente sempre agradece veementemente, pessoal, o apoio de vocês. Estamos muito felizes com o fato de vocês virem aqui nos escutar, nos agraciar com a sua presença, né? A gente tá sempre aí alegre e animado para continuar criando conteúdo para vocês, pessoal. É isso aí. Também agradecemos o feedback de quem tem escutado e falado com a gente. Se você estiver no Spotify, aqui na página do Spotify tem como você deixar seus comentários. Se você quiser deixar algum comentário, algum feedback, alguma sugestão, fica à vontade, tá? Não fica acanhado, que a gente vai poder olhar e ver o que vocês têm a falar, né? E se for alguma coisa pra gente melhorar, estamos aí melhorando. É isso aí, né, Dudu? A masmorra, ela tá sempre se modificando para poder se tornar mais interessante, né? Então, pessoal, contamos com a opinião de vocês. E algo muito importante, né, Dudu, que a gente quase esqueceu. Pessoal, a gente tá agora, né, nesse episódio 5, fechando esse ciclo inicial aí de temas de RPG, né? Abordamos praticamente tudo, né, Dudu? Que tem num RPG até agora. E qual que é a nossa ideia? A partir da semana que vem a gente vai começar uma alternação aí de temas, então sempre trazendo um tema da cultura pop, como um livro, uma série, um filme, um jogo, para poder estar falando com vocês como tema principal e fazendo esse mix do RPG com o que a gente tem na nossa cultura pop no geral e como é que a gente vai perceber, né, fazendo isso, né, Dudu, que tá tudo muito mais interligado do que a gente imagina. Sim, como a gente já veio falando nos episódios anteriores, a gente sempre veio trazendo essa mistura, né, porque muitas pessoas às vezes também não conheciam o RPG, então para poder entender um pouco, a gente ia mesclando com essas outras mídias que tem aí na cultura pop para as pessoas conseguirem visualizar também. Então, agora é o momento que a gente vai começar a alternar, trazendo alguns temas interessantes, sempre também puxando um pouquinho do RPG, claro, né? É isso aí, né, Dudu? A gente então avisa os cinéfilos de plantão, os otakus que gostam de mangás e animes da cultura nipônica, os nossos amigos, como é que a gente fala, né, os maratonadores de séries, né? Então, pessoal, todo mundo aqui, e de filmes, obviamente, são extremamente bem-vindos para vir com a gente, e quem sabe vocês também não desenvolvem essa curiosidade com RPG, que o nosso objetivo aqui é esse, é
trazer conhecimento para todo mundo e que todo mundo goste de tudo que é bom. Até porque todo mundo, querendo ou não, quando pega pra assistir um filme, uma série, ou ler o livro, ou pegar um jogo pra jogar, todo mundo se torna aventureiro. Então por que não ser aventureiro aqui também na masmorra? É isso aí. E não tem lugar melhor do que uma masmorra cheia de goblin velho rabugento para ser um aventureiro. É isso aí, gente. Bom, agradecemos então sua participação. Obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Se vocês ainda não nos seguem ainda nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @masmorrad2. Vai lá, segue a gente, curte, Muito comenta. importante, né, Dudu? Né? E também estamos no YouTube, pessoal. Então, se vocês assistem vídeos, né, e podem ouvir podcasts por aquela plataforma, também estamos lá como Masmorra D2. Segue a gente lá. Teremos em breve aí novos conteúdos também lançados com vídeo, né, Dudu? Mas estamos esperando as tecnologias aí serem desenvolvidas, chegarem até a gente, para nós começarmos esse tipo de conteúdo. Mas fiquem ligadíssimos, pois o Masmorra D2 está cheio de novidades para vocês. E estamos preparando tudo aqui nos caldeirões aqui da masmorra. E em breve vocês verão novos conteúdos para vocês. É isso aí, gente. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Fui.